Sejam bem-vindas ao Devocional Superando a Ansiedade. Aqui quem fala é Karina Chagas e é um prazer ter você aqui comigo. Dia 7. Para superar a ansiedade, você precisa parar de se comparar. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Romanos 12:3. Não se compare. Toda mulher se compara com a outra em algum momento. Infelizmente, temos essa tendência. Comparar é analisar o que temos, quem somos e o que fazemos em relação a outra pessoa. Isso em si não é um problema, mas não conseguimos parar por aí, porque nos frustramos com as respostas que enxergamos dessas análises. A ansiedade logo aparece quando sentimos que, em relação a outras pessoas, ainda falta algo, seja características de personalidade, inteligência, beleza, dinheiro, vida familiar, performance e uma série de outras coisas. Comparar-se com outros pode nos fazer negligenciar a soberania de Deus, porque não cremos que Ele está cuidando da nossa história. Olha só isso, nós somos um projeto de Deus. Nós temos dons, habilidades, características diferentes umas das outras, e todas nós somos igualmente importantes para Deus. Ter menos ou mais que alguém, em alguma medida, não nos torna mais especiais ou menos especiais. Comparar-se com outras pode nos fazer pensar erradíssimo a nosso respeito. Precisamos pensar sobre nós como convém. Isto significa refletir sobre sermos pecadoras que não mereciam a graça divina, mas que, pelo amor de Deus, podemos ser suficiente nele, porque ele nos escolheu, ele nos amou, nos separou, ele colocou em nós a presença dele, ele preparou para nós um futuro maravilhoso, e em Cristo nós somos suficientes, minha irmã. Não precisamos nos parecer ou não com determinada pessoa. Nos parecendo com Cristo, basta. Não somos melhores ou piores que ninguém. Não podemos julgar ou nos orgulhar. Precisamos sim ter autoconhecimento, saber de nossas fraquezas e forças. Mas somente aprendemos isso, minha irmã, à medida que nós nos relacionamos mais com Deus. À medida que nós nos relacionamos com Deus, nós entendemos quem Ele é, nós entendemos quem nós somos nele. É isso que nos faz pensar de forma adequada, isto é, com moderação a nosso respeito. Comparar-se com outras pode nos levar à inveja e maldade. Asaf, no Salmo 73, escreveu que ele quase se desviou dos caminhos de Deus, ao sentir inveja dos perversos e ver a prosperidade deles. Olha só o perigo. A maldade pode aparecer quando nos entristecemos com a conquista da outra, em vez de nos alegrarmos com ela. Isso pode virar até contenda e gerar desunião. Olha quantas mulheres são desunidas. Quantas mulheres estão nutrindo inveja, insegurança. Quantas mulheres estão se desprezando, podendo se aliançar, podendo se admirar, podendo se amar, se respeitar. Meu Deus, cada uma de nós carrega uma porção da parte de Deus. Isso é suficiente, minha irmã. Isso é suficiente. Precisamos nos lembrar de que juntas nós somos fortes e podemos colaborar para o serviço do reino. Que cada uma é linda, singular, flor do grande jardineiro. Podemos aprender umas com as outras, ao invés de nos comparar. Podemos nos inspirar e aprender com outras também. Nós podemos nos unir, aprender umas com as outras, dividir nossas habilidades. Podíamos muito bem celebrar umas às outras, elogiar umas às outras, impulsionar umas às outras, encorajar umas às outras. Tem mulheres que sequer dão um like no nosso post, sequer compartilham, sequer falam da gente. Por quê? Porque tem medo de ficar para trás. Agora eu pergunto, ficar para trás no quê? Cada uma de nós carrega uma porção de Deus. Tem mulheres que estão ali na internet dia e noite se comparando com A e com B. Eu já falei aqui em uma temporada de devocional sobre comparação, sobre mulheres que ficam comparando casamentos, comparando as suas vidas, comparando os seus filhos. Isso está completamente errado, porque você é única.
Você carrega uma essência, você carrega uma porção. Não tem nenhuma necessidade de se comparar com a outra. Até porque, se a pessoa deseja tanto se comparar, ela também deveria desejar carregar a luta que a outra lá carregou. Mas as pessoas não querem saber da luta, elas querem saber da bonança. Elas querem chegar aonde o outro chegou, mas não querem andar no mesmo caminho e passar pelo mesmo processo. Pare de se comparar. Pare de se comparar. Você é linda, inteligente, você tem uma unção poderosa da parte de Deus. Você tem uma família linda, um casamento abençoado. Você pode ser uma referência para o seu esposo, para os seus filhos, para as suas amigas, para os seus parentes, para as irmãs da igreja. Você pode ser uma referência para o seu noivo, para o seu namorado. Você pode ser uma referência para a sociedade, para o seu ambiente de trabalho. Você não precisa se comparar com ninguém, porque você é única, você é exclusiva. Comparar-se com as outras pode gerar em nós um coração completamente ingrato. Geralmente comparamos-nos com quem tem mais ou menos do que nós gostaríamos de ter. Ficamos insaciáveis e até consumistas, sempre em busca de promoções, mais produtos, mais recursos. Mulheres endividadas em nome de ficar se comparando, querendo usar a roupa que a outra usou, usar o perfume que a outra usou, comprar o negócio que a outra comprou, estar no ambiente que a outra esteve e tirar foto no lugar tal, e aí tá endividada, parcelando dívida, morrendo de ansiedade porque não pode contar para o marido o tanto de dívida que fez, não pode contar para os pais o tanto de dívida que fez, não pode contar para o noivo o tanto de dívida que fez, não pode contar para os pais que vai ser difícil pagar uma mensalidade no próximo mês porque comprou excessivamente em nome de se comparar com alguém. Para com isso. Para de se endividar em nome de ficar se comparando. Para de ficar se prejudicando em nome de ficar se comparando. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Você é única. Tenha um coração grato. Agradeça ao Senhor por tudo que você tem. Agradeça ao Senhor porque você tem virtudes. Você tem força. Você é resiliente. Agradeça ao Senhor porque você tem uma família. Pessoas que te amam, pessoas que te admiram. Para de se comparar. Você tem amigas leais a você, fiéis a você. Para de se comparar. A comparação vai te destruir. A comparação vai te deixar mais ansiosa. Tem pessoas que estão com crise de ansiedade porque estão se comparando, estão olhando para a vida do outro e pensando, meu Deus, eu tenho que ter essa vida, eu preciso ter essa vida, olha que vida incrível, olha que vida extraordinária. A grama do vizinho, né, parece que é mais verde. Até você pular pro outro lado da cerca e você vê que aquilo tudo é artificial. Então preste atenção, minha irmã. Cuidado com o que você vê na internet. O Instagram tá aí, é uma bênção. É uma bênção. Mas tenha cuidado, porque tem muitas pessoas naquela plataforma falando que são uma coisa e não são. As pessoas só postam os melhores momentos de suas vidas, elas não postam os perrengues, elas não postam as situações difíceis. Então para de querer comparar sua vida com a vida do A e do B. Pare de querer comparar sua vida de uma pessoa normal com a vida de uma pessoa que é milionária. Meu Deus, isso aí não tem nada a ver. E tem gente nessa cadeia que está se comparando a sua vida humilde, simples e super abençoada com a vida de alguém que já conquistou muita coisa na vida, tem anos de estrada, tem anos de profissão, tem anos de ministério. Isso é incomparável. Tem pessoas que estão se torturando, tem pessoas que estão se martirizando, desejando ser como a fulana do Instagram é, mas não sabe do tempo de jornada que aquela pessoa tem, do caminho que ela precisou fazer, das coisas que precisou renunciar. Pare de se comparar, você é única. Você precisa parar de se comparar. Para de ficar comparando luta, comparando sofrimento, comparando dor. Para com isso, minha irmã, em nome de Jesus. A comparação gera inquietudes no coração. E somos muito vulneráveis a todas as inquietudes. Somos vulneráveis às comparações. Nós precisamos nos apegar ao temor de Deus
Isso é levá-lo a sério. Isso é respeitá-lo adequadamente com temor e reverência. Isso nos ajuda a nos impor menos com a nossa imagem frente às outras pessoas e a cuidar das ansiedades que sentimos decorrentes das comparações erradas. Temendo a Deus, encontraremos a paz, a gratidão e a alegria pela nossa vida, por mais ordinária e imperfeita que ela seja. Peça ajuda ao Senhor para aprender a pensar sobre si como convém. Faça um exercício de pensamento quando se pegar comparando com uma pessoa aleatória. Que tal você agradecer por algo bom que você já possui e pedir ajuda a Deus para aprender o que Ele quer te ensinar por meio daquela pessoa? Para de olhar para as pessoas e ficar se comparando. Isso adoece a alma. Isso causa mais ansiedade, inquietude. Você não foi criada à imagem e semelhança de Deus para ficar por aí se comparando com a outra. Para de comparar suas dores, suas aflições, seus medos. Para de comparar a sua vida profissional. Para de comparar a sua vida em família. Viva o propósito que Deus tem para você. Se desarme. Arranque, em nome de Jesus, essa comparação do seu coração. Para de querer se comparar. Para de insistir em se comparar. Se for preciso parar de seguir uma certa pessoa, pare de seguir. Se tiver necessidade de se afastar de algumas coisas, se afaste, mas não se compare. Pare de se comparar. Deus tem algo poderoso para sua vida. A vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita para você. Deus tem um futuro poderoso para você. Você não tem que se comparar. Ao invés de gastar tempo se comparando, gaste tempo orando, buscando ao Senhor, tentando entender qual o propósito que Ele tem para sua vida, tentando entender qual é o seu chamado, tentando entender o que Ele verdadeiramente te chamou para fazer, para ser. Minha amada, se tiver que ser cópia de alguém, seja a cópia de Jesus Cristo. Seja a cópia de Cristo. Ai, é tão lindo ser a cópia de Cristo. Viver no temor do Senhor, ter as atitudes de Cristo, ter a mente de Cristo, ter o amor de Cristo. Se for para você copiar alguém, copie Cristo. Se for para comparar com alguém, compare-se com Cristo. Compare com as pessoas da Bíblia e vê se a tua vida está semelhante. Compare aí, sua vida com os profetas da Bíblia e vê aí se tem algum encaixe. Se for para se comparar com alguém, se compare com a palavra de Deus e vê ali, como que está a sua vida. Minha irmã, Deus tem um futuro poderoso para você. Deus abençoe seu dia. Pare de se comparar, em nome de Jesus. Deus abençoe seu dia. Deus abençoe sua família. E eu te espero amanhã para o nosso 8º dia, né? Já é o nosso 8º dia do devocional Superando a Ansiedade.